E estamos chegando, vamos chegar para mais uma aula. Hoje a gente vai falar novamente de Getúlio. Vamos fechar a Era Vargas. Vamos fechar a Era Vargas. Era Vargas que é formada por 3 períodos. Lembrando que o Vargas ficou no poder 4 períodos. Mas a Era Vargas é formada por 3 desses 4 períodos de Vargas. Primeiro, o governo provisório. Depois, o governo constitucional. E agora ele, o Estado Novo, né? A Constituição Polaca. A gente está chegando nisso aí, nesse assunto. Antes de começar, eu queria lembrar que tem no meu site lá, tem os slides da Era Vargas, tá legal? É o profeduardo.com. Lá também tem um lugarzinho que você pode mandar mensagem. A nossa plataforma que a gente está usando aí durante todo esse período EAD, você pode pegar, me mandar mensagem, está com dúvida, ou que quer perguntar mesmo alguma coisa além, tá? WhatsApp, Instagram, sinal de fumaça, tudo que vocês puderem trazer para mim, para que eu possa te ajudar de alguma forma, mandem que eu tô aqui, fechado? Vamos lá, vamos falar de Vargas? Vamos fechar Vargas? Vamos fechar Vargas, tá legal? O Estado Novo, 10 de novembro de 1937, cara. É muito legal a gente perceber uma coisa. Vamos um pouquinho antes. Lá no período constitucional de Vargas, a gente começa a ter a utilização da propaganda. A propaganda que servia para o quê? Propagar as ideias do Estado, valorizar aquilo que o Estado produzia. E é essa propaganda que vai começar a criar a ideia do Getúlio Vargas, o pai dos pobres, né? Aquelas imagens de Vargas com as criancinhas, uma imagem muito controversa, inclusive. Quando você pesquisar essas imagens das propagandas de Getúlio Vargas, dá aí um Google, vai no Google. Vai no Google aí, procura aí, pergunta, ó. Procura aí as imagens das propagandas de Vargas com as crianças. Você vai ver sempre aquelas crianças europeias, né? Brancas, loiras e etc, tá legal? Uma coisa que não reflete muito a nossa sociedade, né? A gente não tinha uma representatividade real. Era uma imagem bem estereotipada, tá legal? Então, foca nisso aí, que é uma coisa interessante. Pode cair, já caiu até nessas avaliações externas, tá? Esse olhar sobre a propaganda de Getúlio Vargas. Então, vale a pena fazer uma pesquisa breve, rapidinho ali no Google, você já acha uma imagem dessa, tá legal? E durante esse período do governo constitucional, se inicia então esse processo da propaganda, e dentro desse processo da propaganda a gente vai ter a Era Áurea do rádio. O rádio começa a se propagar pelo Brasil, né? As cantoras, as radionovelas, tá legal? E dentro dessa coisa do rádio, da propaganda, surge a Voz do Brasil. O programa que hoje ele muda de horário, né? Mas durante muito tempo ele passava sempre às 7 horas da noite, tá legal? Agora ele vai mexendo, mudando de horário, que é um programa, na verdade, para poder contar aquilo que o governo tem produzido, né? Ele tinha um apelido na época, e não sei se a gente poderia trazer para os dias de hoje, talvez sim, que era o Fala Sozinho. As pessoas meio que não prestavam muita atenção na Voz do Brasil. Era o Fala Sozinho. Deixa lá, tá falando, porque ninguém pega e escuta a Voz do Brasil. Eu assumo, não sou muito não gosto muito não, mas já ouvi várias vezes a Voz do Brasil. As músicas de entrada, de introdução da Voz do Brasil são clássicos na nossa sociedade. Tá legal? Eu acho importante. Acho importante você ouvir a Voz do Brasil, sim. Não acho que a gente deveria deixar ali de escanteio, não. Eu já me vi em alguns momentos ouvindo. Hoje é um pouco mais complicado. A gente tem tanto streaming, né, galera? Tanto streaming que a gente não para muito para ouvir. Até o próprio rádio mesmo, a gente não para porque a gente está com o celular ali em algumas plataformas, né? Mas vamos lá para o que tem de verdade. Então, vamos lá. A gente estava com essa Era Áurea do rádio, beleza? Estamos lá no período constitucional. Lembrando que esse governo constitucional deveria terminar ali em 1938. Em 1937, a gente já está iniciando o processo das eleições para escolher quem seria esse novo presidente do Brasil, que teoricamente não poderia e não deveria ser Getúlio Vargas. Só que o próprio Vargas não estava apoiando nem o candidato da própria situação, que no caso seria um candidato dele ao governo. Ele não estava apoiando ninguém nesse processo. Então você já olha ali e fala, cara, alguma coisa tá rolando. O Vargas não tá apoiando as eleições, o Vargas não tá apoiando nem o cara que é da situação, que, entre aspas, é um cara que apoia ele,
O que está acontecendo? Interessantíssimo, né? O que vai acontecer é o seguinte, cara. Vai surgir um capitão chamado Olímpio Mourão. Esse capitão Olímpio Mourão fazia parte lá dos integralistas, lembram? Que no Brasil a gente tinha a ANL, que era o partido, vamos dizer, socialista, comunista brasileiro, né? E você tem os integralistas, né? Que seriam o lado de extrema-direita dentro do Brasil, né? Plínio Salgado, a gente falou já sobre ele, tá legal? Se você não lembra, pesquisa, Google. Plínio Salgado, pega umas imagens dos integralistas ali, rapidinho, você vai perceber a semelhança dele com partidos nazistas e fascistas brasileiros. Fechados? Então vai lá, o capitão Olímpio Mourão, um integralista, estava lá dentro do seu escritório, digitando, datilografando, né? Datilografando um documento, quando esse documento foi visto e olhou e falou, cara, o que é isso? Que documento é esse? Você não levou esse documento? Onde está esse documento? Outro capitão, coronel, não me recordo aqui, olhou aquilo e falou, como é isso? O que é isso? E o Olímpio Mourão falou, isso é um plano, o plano Cohen, um plano de comunistas para tomar o Brasil e tornar o Brasil um país comunista. E você tem que pensar que nós vivíamos um período onde você tinha, por exemplo, Stalin na União Soviética, tá? Você tinha Hitler, você tinha Mussolini, você tinha Salazar, você tinha, quem mais? O franquismo, né? Então, cara, você só tinha gente boa. Só falei 5 caras, ó, super gente boas. Então, você só tinha isso. Você tinha uma sociedade extremamente bipolar. Essa bipolaridade que nós temos hoje, política, também estava muito caracterizada e era muito mais forte durante esse período. A gente tem que lembrar que dali um pouco mais na frente, a gente vai ter Segunda Guerra Mundial. Fechado? E esses personagens estarão ali presentes na Segunda Guerra, de maneira, alguns deles assim, né, vamos dizer assim, estrelando, né, a cena da Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia de um ataque comunista que iria tornar o Brasil num país comunista, ela vai ser abraçada, ela vai ser levada até o alto escalão do governo. Esse alto escalão do governo, ao ver aquele documento, né, do Plano Cohen, que era um documento fraudado, não tinha nada ali de realidade, era algo escrito pelo próprio Olímpio Mourão, tá legal? Baseado em informações sem nexo, sem nenhum tipo de nexo. Ele escreveu aquele documento é levado, eles olham para aquilo e falam, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, o Brasil vai se tornar um país comunista, e aí eles fazem o quê? Eles levam ao Congresso a questão do Plano Cohen e estimulam então o Congresso a gerar um estado de sítio no Brasil. Detalhe só, eu esqueci de falar. No dia 30 de setembro de 1937, 2 dias depois que esse Plano Cohen estava sendo lá escrito pelo Olímpio Mourão, o Plano Cohen ele foi lido na sua íntegra lá na Voz do Brasil. E a população brasileira parou para ouvir a Voz do Brasil, para ouvir esse Plano Cohen, esse plano comunista de tornar o Brasil numa sociedade, um país comunista, tomado pelos comunistas, tá legal? Depois disso, eles vão até o Congresso, levam esse documento e falam, nós precisamos de um estado de sítio, precisamos de um estado de guerra. Nesse período, quando você tem que lembrar, o estado de sítio é um período de exceção, é um período onde o executivo ganha total poder sobre a sociedade, tá legal? Inclusive as liberdades são cerceadas, o próprio Congresso e etc. O Congresso faz uma votação e decide por sim, cara, apoiar essa ideia do estado de sítio dentro do Brasil. Esse estado de sítio, então, é proclamado dentro do Brasil e a gente começa a ter uma atuação do executivo de maneira muito ferrenha sobre a sociedade. Só que o próprio Vargas não queria ter, vamos dizer, esses bons modos para poder atuar sobre a sociedade. Estado de sítio, não. Vamos tomar de verdade esse poder. E aí, na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas faz um super discurso
discurso na Voz do Brasil. Ele fecha o Congresso no mesmo dia e na noite ele faz esse discurso na Voz do Brasil, falando agora que o país, a democracia não servia e que a democracia estava atrapalhando a nossa nação e que essa democracia poderia nos levar ao mais baixo da sociedade. Tá legal? Então ele acaba com a democracia, ele fecha o Congresso e ele institui um Estado, o Estado Novo. Tá legal? Esse Estado Novo vai ter como a sua Constituição a inspiração na Constituição polonesa. Por isso essa Constituição ela vai ser conhecida como a Constituição Polaca. Ela também é de 1937, a nossa quarta Constituição. Tá legal? Ela vai ganhar o nome de Constituição Polaca, que era uma Constituição totalmente, vamos dizer assim, de retirada de liberdades. A gente vai ter o fim dos partidos políticos, a gente vai ter o fechamento do Congresso, a gente vai ter a suspensão das liberdades individuais, tudo isso dentro dessa Constituição, a Constituição Polaca brasileira. Fechado aí, galera? Só para a gente poder fechar esse período aí do Estado Novo, é um período onde Vargas, apesar de todo o comportamento, tá legal? Todo o comportamento de centralização de poder, etc, etc. Todo o comportamento que se assemelha muito aos comportamentos da extrema-direita no mundo, no geral, ele vai se alinhar aos Estados Unidos, tá legal? Em prol de dinheiro e de grandes obras públicas. Ele vai estimular o trabalhador, ele vai estimular o trabalho, a industrialização no Brasil, e ele vai criar ele vai criar as leis trabalhistas, tá legal? E por isso ele se torna a ideia do pai dos pobres, né? Aquele que apoia o trabalhador, e essa propaganda sempre sendo difundida, tá legal? Mas era assim, eram umas leis trabalhistas muito entre aspas, né? Por exemplo, ele criou uma política que era conhecida como a política no trabalho. Sério, ele criou isso, política no trabalho. Essa política no trabalho deveria ser uma política onde o trabalhador deveria estar feliz dentro do trabalho, a política de alegria, né? Feliz dentro do trabalho, mas o trabalhador feliz era o trabalhador que também não questionava. Era o trabalhador que não lutava. Era o trabalhador que não contradizia aquilo que vinha dos seus superiores. Fechado? Era um pouco essa ideia. Ele cria então essas coisas e tudo isso vai retornar para o Vargas lá na frente, quando a gente for para o período republicano democrático, quando Vargas foi eleito pelo povo, muito por essa imagem que ele deixou aqui. Desde o período das propagandas, Vargas o pai dos pobres, o cara que estava com as criancinhas, o cara que criou as leis trabalhistas, tá legal? Mas pouco se lembra da questão da não liberdade individuais, essa não existia, a questão do não existir partidos políticos, tá legal? E do controle de Vargas. Quando que vai acabar o Estado Novo, professor? O Estado Novo acaba ali, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, não existia mais, vamos dizer assim, o porquê de um Estado como o Vargas, como nós tínhamos aqui. A ideia do próprio Estado em si, ela já não existe mais. E aí Vargas leva, vamos dizer, um golpe e é retirado do poder, né? Mas na verdade ele permite isso, ele sai do poder e ele vai lá para o Rio Grande do Sul descansar, porque já já ele volta. Fechado? A gente se encontra aí na nossa próxima aula, galera. Até mais. Tchau!